Oi, nós somos a LAPED UFMS e esse é mais um vídeo do canal LAPED. E hoje nós vamos falar sobre nutrição infantil. Muita gente acha que para ter uma alimentação saudável e balanceada é preciso gastar muito e comer coisas que não gosta, mas não é bem assim. Quando o assunto é construir padrões saudáveis de alimentação, muitas são as dificuldades das famílias, como a falta de tempo. A verdade é que construir esse universo alimentar saudável para as crianças requer atenção, paciência, persistência e muita criatividade. Pensando nisso, o vídeo de hoje traz algumas dicas simples de como é possível incentivar nossas crianças a desenvolverem uma alimentação saudável. O comportamento alimentar da criança deve ser incentivado desde muito cedo. Uma alimentação diversificada desde novinho, antes dos 2 anos, irá promover a formação do paladar dessa criança antes que ela entre na fase em que é mais resistente a experimentar novos alimentos e insiste em um repertório nutricional muito limitado. Crianças que são estimuladas a modelos de comportamento alimentar saudável, com dietas ricas em frutas, legumes e verduras, criam preferências alimentares que incluem esse tipo de alimento. Então, se você convive com uma criança, seu exemplo é fundamental nesse processo. A alimentação é um aspecto do comportamento que está em formação durante a infância, e ela observa desde muito cedo todas as atitudes dos pais e daqueles que convivem mais e tende também a imitá-los. As crianças aceitam ou rejeitam alimentos também com base em suas qualidades, como sabor, textura, odor, temperatura ou aspecto. Então, se a criança só é apresentada alimentos enlatados, fast food, suco de pozinho, biscoitos recheados, refrigerantes e não são ambientadas desde cedo a alimentos in natura, elas perdem esse contato, não se familiarizando com os sabores e aspectos de comidas de verdade e, portanto, diminuindo a probabilidade de aceitação. Por isso, é muito importante que os adultos incluam alimentos saudáveis e também muita água na própria rotina e os consumam em companhia dos pequenos para que eles tenham maior facilidade em naturalizar esses sabores e perceberem assim a sua importância. E sobre o momento das refeições. Os fatores ambientais, como distrações, relacionamento familiar, punições ou premiações relacionadas ao ato de comer, também influenciam na aceitação ou rejeição a alimentos. As preferências alimentares também podem ser influenciadas por condições associadas. As crianças tendem a evitar alimentos que foram associados a sintomas físicos desagradáveis, como náusea ou dor. Elas podem evitar também alimentos associados à ansiedade ou sofrimento psicológico que frequentemente ocorrem durante as refeições, caracterizadas por discussões e confrontos, gerando sim sentimentos que podem ser associados à comida, o que pode causar certa resistência. Por esse motivo, é muito importante criar um ambiente de aconchego, alegria e tranquilidade durante as refeições. Contar histórias à mesa é uma ótima forma de se divertirem juntos, além de favorecer a associação de emoções positivas ao ato de comer. Bom, e o que pode atrapalhar a criança? Primeiramente, a falta de rotina. A criança ela precisa saber qual é o momento de brincar e qual é o momento de comer. Também, muitos lanches entre as grandes refeições podem atrapalhar. É importante que as crianças comam muito bem nas 3 principais refeições, que é café da manhã, almoço e jantar. Entre elas, pequenos lanches leves, nada da criança ficar beliscando demais. Televisão e celular também podem atrapalhar, porque muitas crianças elas não querem parar de brincar para sentar à mesa. E muitos pais acabam deixando a refeição ser feita na sala de TV para a criança comer. Mas assim, ela não vai ter atenção ao que está comendo, nem na quantidade, pode parar de comer para continuar brincando ou assistir a televisão sem interrupção. Além disso, muito líquido durante a refeição pode atrapalhar. Ela pode encher e não se alimentar da quantidade adequada. E o que fazer quando a criança apresenta resistência? Em primeiro lugar, manter a calma e não fazer chantagem.
A criança cria uma relação negativa com a comida e ela precisa entender que comer é prazeroso e necessário e não irá comer apenas para ganhar algo em troca ou não ficar de castigo. Além disso, dar exemplo é fundamental. Você precisa se alimentar bem e ter no momento da refeição tranquilidade, tornando também um momento prazeroso. Também tolerar a bagunça, principalmente para os menores, permitir que a criança conheça os alimentos e em qualquer idade que desfrute do momento da alimentação de forma leve. Nada de ficar limpando a boca a cada sujeirinha ou brigando excessivamente pela bagunça. Persistir e oferecer o mesmo alimento de várias formas é muito importante. Os adultos também têm preferência por certas formas de preparo dos alimentos. Pode ser que a criança também tenha suas preferências, mas não expresse e acaba concluindo que não gosta daquele alimento e ponto final. Além disso, envolver as crianças nas compras e nos preparos, por exemplo, levar à feira, plantar alguma fruta em casa, deixar preparar a salada. Isso ajuda na percepção das texturas e cores dos alimentos utilizados. Quando forem servidos, as crianças terão muito mais prazer em comer o que ajudaram a preparar ou até mesmo o que plantaram. Crianças em idade escolar, a partir dos 7, 8 anos, podem participar das escolhas da família, mas a responsabilidade de oferecer opções saudáveis ainda é dos pais. Nessa idade, elas compreendem as diferenças entre os alimentos, mas tendem a fazer escolhas baseadas nas suas preferências ou pelo sabor, sem maturidade suficiente para decidir sozinha. O ideal é que os pais ofereçam opções saudáveis e negociem o consumo de alimentos industrializados, os ricos em açúcar e gorduras. Nessa fase, é possível ensiná-los a ler rótulos e explicar as diferenças entre os alimentos. A melhor estratégia é a persistência. Não desistir de oferecer alimentos saudáveis, mesmo que a criança rejeite, para que ela consiga criar familiaridade com os alimentos. Frutas e verduras devem estar sempre presentes nas refeições, mesmo em caso de recusa, e disponíveis a qualquer momento. Reinvente as receitas e a forma de oferecer e apresentar os mesmos alimentos. A criança precisa ver os pais comendo esses alimentos para que tenha interesse. Não esqueça que os alimentos devem ser introduzidos de forma sutil. Para ajudar nesse processo, elaboramos um e-book com receitinhas para vocês colocarem em prática junto com os pequenos. Aproveite esse momento para contar histórias, aguçar a curiosidade sobre os alimentos e transformar essa vivência em algo espontâneo e divertido. Vamos ser exemplo juntos?